Tenho a declarar que eu matei ela mesmo, não me arrependo de ter matado ela. Ela mereceu morrer. Por quê? Por quê? Porque ela tava me sacaneando, ela tava falando pelas minhas costas, me chamando de viado, ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado. Lumar Costa da Silva, de 33 anos. Era julho de 2019, o ano em que ele matou a própria tia, a dona Maria Zélia da Silva, de 55 anos, em Sorriso, município a 420 quilômetros da capital, Cuiabá. Na época, além de matar a própria tia, Lumar teria arrancado o coração e levado até a prima, até a filha da dona Maria Zélia. Cheguei com o coração da tia, da titia. Aí botei o coração na pia, falei assim, olha lá, o coração da tia Zélia, eu arranquei. Tá lá o coração dela. Aí ela falou assim, isso não é coração não, não é verdade, não é um coração. Entendeu? Aí, não é o coração dela, manja. Ela falou que não era o coração dela, entendeu? Esta semana saiu uma decisão o qual diz que Lumar Costa da Silva está apto a sair do Centro Integrado de Atenção Psicossocial à Saúde Adalto Botelho, segundo um laudo psiquiátrico da unidade. Ele está internado há 8 meses, após um documento entregue à Justiça apontar que ele tem transtorno afetivo bipolar. E com esse relatório, o Lumar passa a fazer esse tratamento justamente do estado de São Paulo, sob acompanhamento da família e também de uma equipe multiprofissional. Nós fomos ouvir a filha da dona Maria Zélia, justamente a prima do Lumar, que na época estava em casa e recebe a informação, a notícia de que a mãe havia sido morta e que o coração dela havia sido arrancado. Nós conversamos com a Patrícia, que lembra os detalhes da época do crime e detalha mais informações a seguir. Quando ele veio passear na primeira vez, antes dele voltar, na época do crime, ele demonstrava carinho para minha mãe, chamava minha titia, a titia do meu coração, a titia que eu mais amo. Não sei se ele já começou a planejar desde essa primeira vez que ele veio, né? Só depois que aconteceu que fomos juntando algumas coisas estranhas que ele cometia, né? Algumas coisas, algumas falas estranhas que ele falava, mas assim, quem que vai imaginar? Né? Todo mundo fala alguma coisa às vezes inusitada, esquisita, né? Sai fora um pouco do comum, mas assim, quem que ia imaginar que ele era um assassino que ele ia arrancar o coração da minha mãe? Na época, a sua mãe relatava que ele pedia dinheiro para droga, para algo do tipo ou não? Não, porque foi pouco tempo. Foi questão do quê? 3 dias só, que ele chegou e com 3 dias depois ele matou minha mãe. Não teve muito tempo para acontecer muita coisa, entendeu? Então assim, mas aí também existe vários relatos dele também na questão sobre a minha filha, que não sei a psicopatia que estava na cabeça dele em relação a dizer que gostava da minha filha. Eu gostava dela, me apaixonei por ela. Ela é uma menina apaixonável. Ela é um amor de menina, cara. Você dá vontade de apertar ela, ela é muito legal. O que você iria fazer com ela? Eu Queria levar ela também, né? Eu queria levar ela pra Revolução também. Pra ela acompanhar também como era a Revolução. E depois? A gente ia ver depois o que ia acontecer. E como foi tudo muito rápido, graças a Deus, eu tive o entendimento de interpretar muita coisa, né? E não deixei que ele ficasse na minha casa, devido a minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, 2 meninas, né? Então, ele foi para casa da minha mãe. Mas quando ele foi para casa da minha mãe, desses 3 dias, ele foi muito rápido. Ele brigou com o vizinho lá na frente, arrumou encrenca. Aí, tivemos que tirar ele da minha mãe, urgente. Foi aí que a gente começou a notar que o cara realmente era muito esquisito, muito louco, coisas estranhas mesmo. E quando ele saiu, tiramos ele da casa da minha mãe e, infelizmente, ele voltou. Entrou na casa, conseguiu entrar minha mãe estava na minha casa. Ela tinha, meia hora que ela tinha saído da minha casa. Ela foi lá, levou a minha netinha, que ela cuidava, para minha filha trabalhar. E meio que foi uma despedida e eu nem sabia, né? Com 40 minutos depois ele chegou com o coração da minha mãe. Quando ele ficou na casa da sua mãe, ele havia saído de São Paulo porque ele tentou matar a mãe dele lá? Ele teve uma briga com ela.
Antes de vir para a rodoviária, eles tiveram uma briga feia, que inclusive ele pegou facão, correu atrás dela, mas ela não contou isso para nós. Só ela relatou isso depois de todo acontecer todo o fato. A minha mãe é um demônio, aquela praga. O que ela fez pra você? Ela me batia quando eu era criança, ela me espancava, ela me enforcava, ela me expulsava de casa. É isso que ela fazia comigo. Qual era a idade sua nesse momento? Eu era criança. Você se emociona falar sobre isso. Você pensava em fazer algum mal com ela também? Com a minha mãe, Isso. eu briguei com a minha mãe, certo? Antes de vir pra cá. Só que foi o seguinte, ela tava no bar e eu falei assim, mãe, eu vou colocar um sertanejo aqui, um sertanejo universitário, que eu gosto de ouvir também. No celular? No meu celular. Isso lá em São Paulo. Lá em São Paulo, no Monte Cristo. E aí, ela falou assim, você não vai colocar esse negócio aqui não. E ela tava com um facão debaixo do balcão. Quando ela falou assim, você não vai colocar isso. E eu peguei, eu falei assim, eu ia desligar o som. Eu fui pra desligar o som. Ela falou assim, aí ela foi, abaixou e tentou pegar o facão. Quando eu vi que ela pegou o facão, eu surtei. De verdade, do fundo do meu coração, tudo aquilo que ela fez pra mim, eu ia matar ela. Só que não matei ela não. Fiz errado, devia ter matado aquela desgraçada, que ela não merece viver não. Tudo que ela fez pra mim, não paga. Muito obrigado, mãe. E ele, a partir do momento que ele vai lá, quando ele chega, ele te aborda e entrega o coração da sua mãe pra você. Como você reage nesse momento? E ali foi coisa de Deus na minha vida. Eu tenho certeza absoluta, porque eu tinha que ter calma, porque eu tava com 2 crianças ali do lado ouvindo tudo, porque não teve como eu evitar que elas não visse isso, né? Porque foi tudo muito rápido. Quem que imaginava que eu avistei ele lá de longe no portão, mas eu não ia imaginar nunca que ele estava vindo com o coração da minha mãe, né? Não houve uma briga antes assim, pra gente estar assim, qualquer momento ele pode fazer alguma coisa, entendeu? Inclusive ele tinha vindo um dia antes na minha casa, conversou com todos nós, falou que ele ia botar a cabeça num lugar e que ele ia ficar lá na kitnet dele. E eu fui até levar ele embora, que era longe, era no Bela Vista e eu aqui na Zona Leste. Então, assim, eu nunca imaginava. Então, assim, não tinha nada preparado para mim poder, para minhas crianças, né, não ter visto isso. Então, eu tava lá na pia, né? Era um jogo do Brasil na época, eu lembro. E as crianças estavam na sala assistindo e ele chegou e eu avistei ele de longe com a sacolinha na mão. Né? Aí eu imaginei, o que o Lumar tá fazendo aqui? É tão longe, né? Veio a pé. E ele já chegou, se aproximou e tava nervoso e falou, matei a sua mãe, né? Arranquei o coração da sua mãe. Tipo assim, cara, foi coisa de Deus, porque eu tive que ter calma, discernimento, porque minhas crianças estavam ali, eu não podia gritar, a todo momento eu disfarçava e tentava que eles não ouvissem, né, o que ele estava falando ali, né? Mas chegou um momento que ele foi tão mal que ele tirou da sacola, né, o órgão da minha mãe e colocou em cima da pia e as crianças viram, mas aí eu consegui tirar elas e coloquei dentro do quarto, fechei a porta. E ele todo o tempo olhava pra pia, assim, pra minha pia, pra gaveta. Eu, na minha cabeça, assim, eu acho que ele pensou em também, sei lá, matar alguém ali e levar a minha filha, né? Mas Deus, nossa, Deus, eu fui muito usada. Deus estava o tempo, eu sentia que Deus estava ali. Deus blindava o tempo todo. Ele demonstrava interesse na sua filha, algo do tipo, parecido, nesses 3 dias que ele estava aí? Foi o que ele relatou, né? Uhum. E nesse período que ele estava preso, você disse para mim que você chegou a ver um perfil criado nas redes sociais. Em 2022, aconteceu um ocorrido, um perfil com o nome dele, né? Entrou no meu Facebook na época e começou a curtir só fotos que eu tinha da minha filha, né? Então, na época eu desativei, fiquei com medo, desativei e fiz um BO. Inclusive, eu quero até fazer um apelo aqui, né? Infelizmente, a nossa justiça é muito falha, mas tão falha que até hoje eu não sei resultados desse BO. Não, na época, o policial falou que ia ser feita uma investigação para descobrir, né, quebrar sigilos, para descobrir que número de telefone, de onde estava saindo aquele número de telefone, porque eu sei que tem como essa descoberta. Até hoje não tive retorno nenhum. Até hoje não sei se realmente era ele, se aquele perfil era ele mesmo. Que eu também, assim, não é possível que existam pessoas tão maldosas que possam ter feito isso para me amedrontar, né?
Pode ter sido ele. Né? E agora, você falando da justiça que é tão falha, né? que é tão fraca, diante de um crime banal, absurdo como esse que aconteceu, dá essa liberdade agora, essa flexibilidade dele tratar em casa. Qual que é o sentimento para a família e o sentimento para você como filha? Olha, eu entreguei tudo nas mãos de Deus e para mim poder aliviar meu coração e seguir a minha vida, eu só quero que Deus faça a justiça, mas eu queria também que a justiça do homem também fosse feita, principalmente na questão do guardar ele. Por quê? Porque é a minha vida, é os meus filhos, sabe? Ontem eu já não consegui dormir. A gente dorme aquele sono que não é mais aquele sono bom, de alívio, de paz, né? Então eu não sei como que vai ser o meu sono hoje, eu não sei como que vai ser os meus sonos daqui para frente. Eu não sei o que se passa no coração dele. Eu tive notícias que ele relata que ele quer pedir perdão, que ele se arrepende, mas eu não sei. Ele demonstrou muitas atitudes e ele falou muitas coisas no meu olho, olhando no meu olho, que ele voltaria e que ele arrancaria o coração de todos nós. Entendeu? Então, assim, é muito forte. Só eu sei o que eu ouvi dele, o que eu passei. Entendeu? Então, assim, como que eu vou ficar tranquila? E outra, eu vou ter que parar a minha vida agora, eu vou ter que sair de emprego, largar emprego, ir embora, procurar outro lugar, um lugar onde às vezes eu não consigo me adaptar, eu não conheço ninguém. Tipo assim, eu vou atrapalhar toda a minha vida agora? Meus filhos têm escola, tem todo um aparato, tem toda uma obrigação para a gente fazer, né, uma estrutura montada da minha família, minha vida está seguindo, está indo bem. Aí agora, entendeu? Eu vou ter que correr, eu vou ter que me aprisionar, eu vou ter que me esconder. Né? Eu preciso viver. Olha o tormento que eu já tenho que carregar com a falta. Ele tirou a pessoa que mais cuidava de mim, a pessoa mais parceira, que era minha mãe, era minha amiga. A minha mãe era tudo para mim. Quem me conhece sabe, eu só tinha minha mãe. Depois de Deus, eu só tinha minha mãe e meus filhos, que é por mim. Acabou. Eu não tenho mais. O que ele quer mais? Eu não fiz nada para ele. Não fizemos nada. Inclusive, no momento que ele saiu, que ele fugiu, naquele portão com o meu carro, ele ainda falou: fica tranquila, eu não vou fazer nada com você. Você tem um coração bom. Sabe? Então eu peço assim, que ele me deixe em paz e que ele vai viver a vida dele, já que a justiça deu liberdade para ele, que ele aproveite então, né? Que ele se arrependa e que ele só me deixe em paz, eu e meus filhos. Perfeito.